Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvamos e exaltamos a Deus por essa riquíssima oportunidade que Deus ele nos concede. Esse que vos fala, pastor Abimael Flor, pela misericórdia de Deus, nós presidimos aqui o Ministério de Goiânia, Assembleia de Deus Ministério Goiânia, e desde já louvamos a Deus pela vida de cada um dos nossos companheiros, cada um dos nossos irmãos, que estão envolvidos na obra de Deus. Que Deus continue ajudando e abençoando. Você que está pela primeira vez em nosso canal, eu quero te pedir, te inscreve aí em nosso canal, nos ajuda a aumentar o alcance, certo? Da nossa página, e clica também no sino, que tudo que nós postarmos, você vai receber automaticamente. Eu quero te pedir também, compartilha com mais alguém, compartilha com mais 5 pelo menos, mais 5 pessoas, para nós aumentarmos aí a inscrição aí de pessoas que nos seguem, o número de inscritos, tá bom? Deus continue te abençoando, desde já vai o nosso agradecimento. Nós estamos na 5ª lição do nosso trimestre, que nos fala sobre o reinado de Acasias. Nós comentamos as 4 primeiras lições, toda semana nós postamos aqui para os amados irmãos, trazendo um comentário rápido, objetivo, certo? Mas que traz um esclarecimento para cada um dos nossos irmãos, professores, principalmente da Escola Bíblica Dominical. O texto áureo da nossa lição está baseado no Inário dos Salmos, de número 7, e o verso 9, que nos diz: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Então, está aí o comentário da nossa lição, e eu creio verdadeiramente que o Espírito Santo de Deus, ele vai continuar nos orientando, vai te orientar também para que você possa levar o melhor para os nossos alunos. A leitura bíblica diária, ou a leitura diária, na segunda-feira, Josué capítulo 1, versículo 9, Deus sempre está com os seus, por isso não há o que temer. Maravilha. Na terça-feira, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, o Senhor conta com homens e mulheres de coragem. Na quarta-feira, a idolatria deve ser banida. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Na quinta-feira, 2 Timóteo 1:7, Deus deu aos seus o espírito de poder. Sexta-feira, Jonas 2:8, a misericórdia de Deus é desprezada quando se buscam coisas vãs. E no sábado, 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 25 e 26, somente o Senhor deve receber todo louvor e glória. Somente você observando o texto áureo, a verdade prática e a leitura diária, você vai ver qual é o objetivo principal da nossa lição. Nós vamos estar falando novamente sobre a idolatria, que é algo abominável aos olhos de Deus. Nós vamos estar falando sobre a coragem do profeta Elias e vamos estar falando sobre o espírito de poder que deve estar em cada um de nós. A leitura bíblica em classe, ela é feita em 2 Reis, capítulo 1, versículo de 1 ao 8, e depois, capítulo 13, versículo 13 ao versículo 17. Aqui nós temos um contexto histórico que eu não vou ler, mas eu vou narrar para cada um dos irmãos, tá bom?
O objetivo geral, eu tenho chamado a atenção aqui dos professores, dos irmãos, para você não perder o foco do objetivo geral. A lição, amados, os irmãos prestem atenção, que ela tem uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. E a lição de mestre, observamos que nos traz mais algum conteúdo para nós passarmos melhor para os nossos alunos. Então, o objetivo geral da nossa lição é ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. É indispensável, amados, na vida do cristão, o cristão é ter este relacionamento com Deus. É indispensável. Não podemos dispensar essa intimidade, esta comunhão com o Senhor nosso Deus. E nós vamos ver isso exatamente no decorrer da lição, na vida do profeta Elias, certo? Objetivos específicos: descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias, assinalar a coragem de Elias, identificar as consequências dos atos de Acasias. Então, nós vamos estar aqui comentando, e eu quero que cada um entenda isso aí na parte dos alunos, o objetivo geral e objetivos específicos. Nós não podemos fugir disso daí. Na lição do professor, observamos que há uma interagindo com o professor, certo? Tem uma parte aqui muito interessante em que nós, você que comprou a lição de professor, tem esse privilégio. Observamos, deixa-me relatar logo o fato, certo? Histórico. Nós comentamos sobre o profeta Elias, que enfrentou os 450 profetas de Baal e os 400 de Azera, cerca de 850 profetas e sacerdotes que comiam na mesa do rei. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, Elias propôs aquele desafio e Elias sai vencedor. Foi comentado na lição passada. Observamos, amados, em que depois da morte do rei Acabe, o seu filho Acasias, ele assume o reinado. E nós podemos observar que Acasias, ele continuou na maldade que o seu pai e a sua mãe Jezabel, eles vinham caminhando. Nós aprendemos que Acabe, ele era um homem, certo? Aonde estava em declínio espiritual ou crise espiritual. E essa crise espiritual afetou também Israel. A situação era tão crítica que ele casou com a Jezabel, uma mulher que não pertencia à linhagem de Israel. E para isso, ela introduziu no meio de Israel a adoração a Baal e a Azera. Então, observamos em que a degradação espiritual estava à vista. Outro ponto importante que nós comentamos foi que Acabe, ele assumiu o reinado dentro de uma dinastia que tinha vindo através de traições, assassinatos, certo? Covardias, tomada de poder. Então observamos que esse é o quadro em que Acabe assume. Quando seu filho Acasias, ele começa a reinar, ele continuou na mesma maldade dos seus pais e fez coisas piores ainda. E nos mostra a história que esse rei levou uma queda, certo? Ele caiu, certo? E sofreu agora com uma enfermidade. E essa enfermidade levou ele para a cama, para cima da cama, certo? A Bíblia Sagrada vai nos dizer em que o rei Acasias procura saber o que vai acontecer com ele, qual o futuro, certo? O seu futuro ele achava incerto por causa daquela enfermidade. E aí
onde ele chama os seus servos e diz, olha, vai a Baal-Zebub, Deus de Ecrón, e pergunta a ele se da cama que eu subi, eu vou descer. Observamos, amados, em que esse Deus recebe esse nome, é aí onde nós encontramos aqui, interagindo com o professor, onde nos mostra em que provavelmente eles criam que esse Deus estava prevendo, ele tinha o poder de prever o futuro, trazer uma profecia. Ora, Baal-Zebub, Baal-Peor, era lá o Deus que habitava, o povo que habitava em Peor, certo? Mas era tudo o mesmo Deus. E nós observamos que esse agora tinha o poder de prever o futuro, de trazer uma profecia. É aí onde Acasias manda mensageiros e diz, vai a Baal-Zebub, Deus de Ecrón, e pergunta a ele se da cama que eu subi eu vou descer, ou se vou morrer. E os mensageiros saem, e meio ao caminho está lá Elias, Deus manda Elias. É aí onde entra o profeta de coragem. E pergunta aos moços para onde vai, e ele diz, olha, por acaso não há Deus em Israel para que ele vá consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrón? Volta e diz ao rei, assim diz o Senhor, que da cama que ele subiu, ele não vai descer, mas ele vai morrer. Aleluia, amados, precisa de muita coragem, viu? E os mensageiros voltam e dizem, olha, o rei se espantou e disse, rapaz, por que vocês vieram tão rápido? É que nós encontramos um homem e usou o nome de Deus e disse, olha, assim diz o Senhor. Ele questionou, porque nós estávamos indo para Ecrón, consultar Baal-Zebub, e ele perguntou se não há Deus em Israel para tu mandar consultares. Mas ele manda te dizer que Deus diz que da cama que você subiu, você não vai descer, mas você vai morrer. Aí o rei para e diz assim, quem é esse? Ele veste pele de camelo? Veste. Ele tem lá um cinto de couro? Tem. Aí ele diz, Elias o Tisbita. Elias era conhecido. E ele diz, pronto, eu estou encrencado. Pega aí um capitão de 50 homens, vai lá buscar Elias e traz a minha presença. Aí o primeiro capitão com 50 homens vai lá, todo arrogante, e diz, homem de Deus, desce, homem de Deus. Desce que o rei mandou te buscar. Aí Elias diz somente assim, ó, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti os teus 50. Oh! Fogo na mesma hora. E Elias ficou lá. Demorou, traz mais um capitão com 50 homens, arrogante, prepotente, soberbo. E ele diz, homem de Deus, desce, homem de Deus, o rei manda te buscar e eu vou te levar. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti os teus 50. Manda mais um capitão com 50 homens. O terceiro chega, olha, vê que o negócio não está muito favorável. E ele se ajoelha, juntamente com os seus soldados. Diz, homem de Deus, meu Senhor, tem misericórdia de mim e desses 50 soldados. Olha, o rei manda te chamar. Agora, não faz mal a gente não, a gente é somente mensageiro. E Deus fala com Elias, desce com esse, porque Deus rejeita o soberbo, mas aos humildes Deus dá graça. Olha, vou repetir, Deus resiste aos soberbos. Ninguém consegue nada da parte de Deus com soberba, com arrogância, com presunção. Não, não, Senhor. Aleluia. Mas aqueles humildes de espírito, humildes de coração, Deus dá graça, Deus atende aos humildes, porque os humildes reconhecem o senhorio de Deus e é dependente dele.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz que Elias desce e ele vai com a mesma conversa, porque o homem de Deus não tem duas conversas. E aí, Elias, o que é que vai acontecer comigo? Assim diz o Senhor. Não tem Deus Israel para tu consultar Baal-Zebu, Deus de Ecrón? Da cama que tu subiste, tu não vai descer, mas tu vai morrer. E o rei morreu, certo? Passando exatamente o reinado para outros, certo? E naquele momento o rei perde o seu trono. Esse é o contexto histórico que nós temos, certo? O rei Acasias, filho de Acabe com Jezabel, mandando consultar exatamente aos ídolos, ou ao ídolo, certo? Deus intervindo com o profeta, os dois capitães com 50 homens cada perecendo, porque não respeitou o homem de Deus, e o terceiro, humildemente, Elias vai e entrega a mesma mensagem. Nesse contexto, nós temos aqui o comentário e ele divide em 3 pontos importantes. E cada ponto tem o seu subponto. Então vamos para o primeiro ponto. Na introdução, ele fala, o comentarista fala da queda da sacada do palácio, que Acasias absolve esta enfermidade. E nós observamos, o primeiro ponto diz, um reinado marcado pela idolatria. Professor, irmãos, você que ama a escola dominical, que ama a palavra de Deus, preste atenção numa coisa. O rei Acasias fazia o que ele aprendeu. Ele tinha um pai que não temia a Deus. Ele tinha uma mãe que não conhecia o Deus de Israel. E o resultado disso qual é? Um coração mais perverso, um coração mais distante de Deus. E esse coração distante de Deus, a nação israelita, ela sofre também, ou sofreu também. Então, eu notei aqui, precisamos informar ou passar para os nossos alunos da importância de ensinarmos aos nossos filhos que só existe um só Deus. Você, pai, você, mãe, faça o seu papel bem feito. Conduza o teu filho à presença de Deus. O sábio Salomão, ele diz, instrui, ensina a criança no caminho em que deve andar, porque quando crescer, não se desviará dele. Observamos que precisamos ensinar aos nossos irmãos, aos pais de família, a conduzir os nossos filhos, levar os nossos filhos a entender que só existe o único e suficiente Deus, que é o Deus de Israel. Segundo, os nossos filhos seguem o que nós ensinamos. O filho segue o pai, é o exemplo para os filhos. A mãe da mesma forma, os pais é o exemplo. Então seja o exemplo para o seu filho. Olhe, deixa o teu filho te ver orando. Deixa o teu filho te ver meditando na palavra de Deus. Deixa o teu filho te ver tratando bem, certo? Uns aos outros. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele será próspero no seu caminho. Agora, quando tem um pai que não tem compromisso na oração, que não tem compromisso na leitura diária da palavra de Deus, que não tem compromisso em buscar a face de Deus, que não tem compromisso em conhecer mais ao Senhor, certamente
os seus filhos vão estar distante do nosso Criador, do nosso Deus Criador. Então, precisamos aí a importância de ensinar aos nossos filhos que só existe um só Deus. A importância de que os nossos filhos, devemos ensinar os nossos filhos a seguir o que nós ensinamos, certo? Precisamos disso. Esse aqui é o resultado de Acasias. Acasias estava fazendo o que via o seu pai fazer: adorar outros deuses, buscar outros deuses, invocar outros deuses. Seu pai estava mergulhado na idolatria. E o grande incentivo disso foi a sua mulher Jezabel, ou a sua mãe Jezabel. Então veja só, ele é mencionado, Acasias é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Olha lá, e imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão. Ele imitou. Ele estava fazendo o que ele aprendeu. Ensine aos irmãos, aos pais, a conduzir os seus filhos em um bom caminho. E o bom caminho é o Senhor, nosso Deus, que tem o domínio sobre tudo. No seu curto reinado de 2 anos, muito curto, conseguiu superar a maldade de seus antecessores. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o conselho do sábio Salomão: instrui e ensina a criança no caminho em que deve andar. Tá bom? Eu quero chamar também a tua atenção que tem um subsídio didático pedagógico, certo? Você lê e procura aplicar, certo? Para chamar a atenção do aluno. Ele aqui orienta, fazemos uma pergunta, fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Qual o significado disso? Fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Então, é uma sugestão que ele dá, e dá aqui vários versículos que você pode estar meditando. Vamos para o segundo ponto. Elias desafia a adoração a Baal. Mais uma vez, Elias entra aqui em um conflito, certo? Com a majestade, com o rei. Observamos a corajosa intervenção de Elias. O rei adoece, fica em cima da cama. A medicina da época não consegue curar aquela enfermidade, quem sabe? Cada tratamento que ele fazia piorava. E o rei manda agora consultar Baal-zebu, deus de Ecrom, que era exatamente, como nós já falamos, um deus que eles acreditavam que poderia prever o futuro, certo? É chamado profecia. Vamos lá. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, quando os mensageiros vão para Ecrom, Elias agora interfere a sua viagem. Deus tem sempre alguém na brecha para cumprir as suas ordens. Você que pensa que é o bam, olha, Deus ainda tem servos dele que podem fazer o trabalho. Observamos, meus amados irmãos, nesse período que nós estamos vivendo, de tanta incerteza, de tanta agonia, de também perseguição religiosa, mas nós temos homens de Deus para cumprir o ídolo do Senhor Jesus. Sabemos que existia 3 motivos para Deus levantar um profeta. Pelo menos é o que eu posso citar. Primeiro motivo, Deus levantava um profeta quando o povo estava rebelde à sua voz, à sua palavra.
Segundo motivo, Deus levantava o profeta quando os sacerdotes negligenciavam a sua palavra. E terceiro motivo, Deus dizia: tem jeito, se arrepende que eu vou resgatar o meu povo. Observamos que esse era o quadro de Israel, jogado na idolatria a partir do seu cabeça, a partir do seu rei. E Elias vai e diz: não há Deus em Israel para consultar Baal-Zebu, Deus de Ecrón. Volta e diz ao rei: assim diz o Senhor. Essa é a resposta. Da cama que ele subiu, ele não vai descer, mas vai morrer. Os mensageiros, diz aqui o segundo subponto, a resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou 3 ocasiões diferentes, um oficial com 50 soldados, para conduzir Elias ao palácio. Pega aí 50 soldados aí, vai buscar Elias. Como eu já falei, homem de Deus, desce que o rei mandou te buscar. Porque tem gente que quando recebe um poderzinho, certo? Aí pensa que ele é o dono de tudo. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma os teus 50. Leva também os alunos a entender que o seu pastor, que o seu dirigente, aqueles que ministram a palavra, aqueles que ensinam a Sagrada Escritura, deve ser honrado em dupla honra, deve ser conduzido em grande estima, porque ele vela pelas vossas almas. Tem muita gente que quer tratar pastor como qualquer coisa. Não, amados, eu falo pastor, pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus, homens que foram chamados verdadeiramente, chamados por Deus. Não estão falando desses arengões, desses brigões que tem por aí, que gostam de estar difamando as pessoas e condenando as pessoas. Não, eu estou falando de pastores que apacentam, que têm compromisso com o seu rebanho, que têm compromisso com a palavra de Deus, que têm compromisso com o chamado do Senhor nosso Deus. Eu estou falando pastor de verdade, pastores, realmente pastores, deve ser respeitado e conduzido, amado, ser estimado em dupla honra, porque é Ele que vela pelas vossas almas. Leve os irmãos a entender que Deus deu uma porção a mais ao seu líder, ao seu pastor. E quando isso aqui, olha, é provado, que a Bíblia Sagrada diz que quando eles chegam com arrogância, prepotência e vai levar de todo jeito, ele disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma os teus 50. É por isso que Elias é considerado como o profeta do fogo. Fogo caiu lá no Monte Carmelo, fogo caiu no Monte Horebe, embora que Deus não se revelou através daquele fogo, mas foi Deus quem mandou. Deus não queria falar com Elias através de fogo. Fogo que Deus mandou aqui, olha, 2 vezes aqui, olha, para consumir aqueles generais, certo? Aqueles líderes que estavam diante dos soldados, soberbo e arrogante. Se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma os teus 50. Morreram 2 capitães, cada um com 50 soldados. Observamos que vamos aqui, estamos ainda no segundo ponto, no segundo subponto do segundo ponto, certo? Que o terceiro soldado, quando chega, a Bíblia Sagrada diz que ele se humilhou, pediu misericórdia ao profeta dele e dos 50, porque o negócio lá já estava feio, já tinha ido embora mais de 100. E Deus disse: desce com esse. É aquilo que eu disse: Deus, Ele dá graça aos humildes. Tem misericórdia de mim desses 50. Foi isso que ele disse. Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor
e ordenou ao profeta que os acompanhassem até o palácio em segurança. Certo? Então, precisamos entender e passar para os nossos alunos que uma oração sincera, um clamor sincero, uma oração de um coração quebrantado, Deus, Ele atende a este clamor. Amém, amados? Terceiro subponto, um ministério de fogo. Aqui nós já falamos aqui, fogo lá no Monte Carmelo, no conflito, eu digo conflito dos deuses, ou o conflito do século 6 a.C., né? Que veio fogo e consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu a pedra e lambeu a água que estava ao redor do rego, do altar. No Monte Horebe, né? Que veio fogo, embora Deus não quis falar com ele através do fogo, e diz, quando por 2 vezes caiu fogo do céu e consumiu aqueles capitães. Não é isso? Eu quero chamar também tua atenção. Tem um quadro na lição que faz conheça mais. Certo? Então, você vai ver a questão dos monarcas bíblicos, falando com respeito à política, que tinha sempre um conselheiro, tinha sempre alguém para orientar. E quando o rei ele era mal assessorado, observamos que ele caía em situações constrangedoras, que é o caso aqui desses reis que vêm tendo embate com o Senhor nosso Deus, certamente por causa também de maus conselheiros. Vamos para o terceiro ponto. Nós temos também aqui um subsídio devocional, certo? Que está excelente. E principalmente, presta atenção nessa, de aqui, note, não se consegue nada lutando com Deus, batendo com Deus, não se consegue nada. Se formos bem-sucedidos com Ele, será por meio de súplicas. Se não cairmos diante de Deus, devemos nos curvar diante dEle. E aquele que aprendem a ser submissos com as fatais consequências dos outros, são sábios para seu próprio bem. Então, os irmãos, dá uma lida nisso aí, eu creio que vai lhe ajudar muito, certo? Nesse subsídio devocional, que é uma aplicação, certo, para a nossa vida dentro do contexto que nós estamos falando. A doença de Acasias e a sua morte. O julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo. Da cama que tu subisse, tu vai morrer. Por consequência de sua obstinada idolatria, Acasias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo no passado. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Que coisa maravilhosa, amados. Apesar do seu pai ser um péssimo rei, certo? O rei mau, o rei que não conhecia, que não atentou para o Senhor, não vou dizer que não conhecia, porque a Bíblia Sagrada diz que eles sabiam dos feitos do Senhor, que isso era ensinado, certo? Observamos em que Acasias vai no mesmo caminho. E Deus, ele não suporta, amados. A longanimidade de Deus tem limite. Vou repetir. A longanimidade de Deus tem limite. Então, olhe, o homem que vive na prática do pecado, sendo conhecedor da verdade, a Bíblia Sagrada nos diz que Deus os entrega
havia uma forma de maldição, isso pelos romanos, pelos judeus, pelos gregos, que quando queria amaldiçoar alguém, eles incentivavam as pessoas a praticar o que eles estavam praticando. A Bíblia Sagrada diz: quem é santo se santifique mais. Quem é imundo pode mergulhar na imundícia. Isso, amados, são pessoas em que estão obstinados a fazer o que é mal. Conhece a verdade, mas continua praticando o mal. Observamos em que a Bíblia Sagrada vai nos dizer, no capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 18 por diante, você vai ver que aqueles que vivem na idolatria, e fala também nas práticas do homossexualismo, afrontando e querendo mudar a natureza de Deus. Aí a Bíblia diz: Deus os entregou a uma paixão infame. Deus os entregou a um distúrbio mental reprovável. Deus os entregou à imundícia para desonhar os seus próprios corpos. Então observamos em que por que isso aconteceu? Porque as pessoas, muitos estão, como nos mostra a nossa lição, obstinado a fazer aquilo que é errado, afrontando a santidade de Deus, sendo conhecedor da verdade, e diz Paulo, conhecendo a verdade, não deram crédito à verdade. Então, diga ao aluno que o pecado em si tem suas consequências. O erro tem a consequência, principalmente quando nós pecamos contra Deus, quando nós afrontamos a santidade de Deus. Precisamos ter cuidado para não cair neste mal e Deus nos entregar às paixões infames desta vida, né? Tem gente que acha muito bom satisfazer o seu corpo, enquanto a sua alma, ela vive uma situação deplorável, tá bom? Vamos mais adiante. O segundo subponto do terceiro ponto: a determinação de Elias e a morte do rei. Quando apanham Elias e levam à presença de Acabe, a conversa foi a mesma. A palavra foi a mesma. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias: desta cama que subiste, não descerás, mas tu vai morrer. Provavelmente o acidente, aí já falamos de uma sacada, a medicina chegou ao seu esgotamento, independente disso, a palavra de Deus foi cumprida, tá bom? As qualidades de Elias, é muito importante nós falarmos isso. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus. Olha, amados, é algo que nós não podemos abrir mão. Nós termos intimidade com Deus a quem nós servimos. O crente que tem intimidade com Deus, ele conversa com Deus e Deus fala com ele. O crente que tem intimidade com Deus, Deus o guia, orienta, trabalha por todo aquele que nele espera. Zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria. Olha o zelo, ele era um homem que tinha intimidade com Deus e era um homem zeloso com a obra de Deus. Por isso que a Bíblia Sagrada diz: não faça o trabalho do Senhor relaxadamente. Precisamos ter zelo com o ministério que Deus nos deu, com o trabalho que Ele colocou nas nossas mãos. Precisamos zelar, precisamos ter cuidado. Não podemos
fazer o trabalho com negligência, negligenciarmos a nossa chamada. Não, Senhor, o Deus do céu, Ele está conosco. Agora, sejamos zelosos. Tem gente, amado, que por qualquer coisa, certo? Ele despreza a obra, abandona o trabalho, né? Eu quero me vingar em fulano e começa a maltratar toda a igreja. Não, amados. Tenha zelo ao enfermo, cuide dele. Agora a igreja, cuida dela também. Tá bom? Elias era o homem que tinha uma intimidade com Deus e tinha zelo em promover a adoração a Deus. Clareza e assertividade em suas sentenças, porque era ordenado por Deus. Fidelidade e, além de tudo, coragem. Né? Elias tinha coragem. Ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Que você, meu prezado irmão, possa levar o melhor de Deus para o seu aluno, falando que a idolatria tem suas consequências, certo? E que somos instrumento de Deus dentro desta geração apodrecida pelo pecado. A conclusão, ele diz: o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por esse motivo quase foi preso. Todavia, seguiu em frente, cumpriu a sua missão, honrando ao Senhor nosso Deus. Leve o melhor para os alunos, leve o melhor de Deus para a tua classe. Observe os apoios que a lição nos dá: subsídio teológico, subsídio devocional, subsídio didático. Faz isso e eu creio que você vai ter uma lição, um comentário maravilhoso e os alunos vão amar. Espero que eu tenha te ajudado a você desenvolver melhor a lição da Escola Bíblica Dominical. Na próxima semana estaremos de volta em o nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando e uma excelente Escola Bíblica para a glória de Deus.